Então você tem uma molécula genética DNA muito longa, toda duplicada e conectada uma à outra por ligações de hidrogênio, que são ligações químicas muito fracas. E quando uma célula se divide, ela simplesmente se abre como um zíper e uma metade vai para uma célula e a outra para a outra. Ora, isso é um mecanismo formidável de se ver, pois significa que pode-se reproduzir a informação de 1000 livros com 500 páginas de informações na menor letra em um sistema assim em aproximadamente 20 minutos. Pense em datilografar a informação de 1000 livros, cada um com 500 páginas em 20 minutos, sem muitos erros. A segunda coisa mais importante com respeito a isso, citada no livro da vida, é que as moléculas têm a capacidade de lerem a si mesmas. Ora, quando escrevemos um livro, nós precisamos de que alguém o leia, mas a célula não. A célula, em primeiro lugar, cria o que é conhecido como os ribossomos. E esses ribossomos são proteínas complicadas que montam esse caracol duplo que chamamos de moléculas DNA. São eles que as montam. E ao montarem os segundos espirais, eles sentem as informações. Nós podemos ler isso com nossos olhos e podemos senti-los com nossos dedos. Então temos duas maneiras para ler esse livro do nosso jeito de fazer isso. Mas na célula, o ribossomo monta a segunda estrutura e enquanto tateia onde está, lança fora as proteínas escritas na linguagem química para formar você. Bem, a informação contida no DNA não está escrita nas moléculas que formam aquele cordão. Pode acreditar. Os bioquímicos descobriram que existem 10 elevado a 87 modos de agrupar os átomos na molécula humana do DNA. De acordo com a teoria da evolução, essa molécula fantasticamente complicada, que é só uma pequenina parte da célula humana, veio a existir por acaso com o tempo, por meio da experimentação. Será que isso pode acontecer na prática? O problema é que só existe uma combinação das 10 elevado a 87 maneiras em que isso funcionaria para a reprodução. Lembre-se que 10 elevado a 87 significa 10 com 87 zeros. A maioria dos evolucionistas dizem que o universo tem menos de 10 a 20 bilhões de anos de idade. Você sabe quantos segundos existem em 20 bilhões de anos? Menos de 10 elevado a 18 segundos. Então, mesmo que uma combinação de tentativas fosse feita a cada segundo por 20 bilhões de anos, não haveria tempo suficiente para se conseguir essa molécula em todos os anos que os evolucionistas dizem que o universo tem. A célula, contendo tamanha química como essa, não foi criada pela pura química das moléculas que as formam. Portanto, eu creio firmemente que existe um autor que transcende o material da matéria dos quais esses cordões foram formados, que primeiramente criou a informação necessária para formar uma célula, então nela escreveu, aí então impôs nela um mecanismo de leitura e execução que a própria célula constrói a partir das informações que o autor nela armazenou na criação. Então eu fico, como cientista, convencido de que a pura química de uma célula não é suficiente para explicar as atividades de uma célula, mesmo que suas atividades sejam químicas. As atividades químicas de uma célula são controladas pela informação que não reside nos átomos e moléculas daquela célula.
Em Gênesis diz: no princípio, Deus criou. Ele criou matéria do nada. Ele tomou aquela matéria e formou vários tipos e formas e formatos diferentes. Células viventes, pequeninas criaturas de uma única célula ou mais. Ele criou insetos, como essas formigas, sempre ocupadas em suas vidas rotineiras. E, é claro, os pássaros voadores, como essa gaivota. A Bíblia diz que uma inteligência externa criou a matéria e criou a vida. Durante a Idade Média, alguns povos pensavam que os seres vivos frequentemente surgiam de matérias mortas e sem vida. Por exemplo, pensavam que os sapos surgiam do lodo e da lama num brejo e que os vermes surgiam de carne em decomposição. Essa ideia de conto de fadas era chamada geração espontânea. As pessoas acreditavam que as minhocas, os insetos e muitas outras criaturas tinham sido formadas pelos materiais em que viviam. Um cientista do século XVII tinha uma receita para criar ratos pela geração espontânea. Ele recomendava pegar uma camisa imunda e suada e então adicionar trigo. Então, depois de deixar essa combinação cozinhando por 21 dias, você descobriria que do suor e do trigo surgiriam ratos. Em 1668, um italiano chamado Redi quis saber se a carne realmente era a fonte dos vermes encontrados em carne podre. Ele fez algumas experiências nas quais ele provou que carne podre não tinham vermes, a menos que as moscas pousassem nela. Mas poucos lhe deram atenção. Foi o famoso cientista francês Pasteur que mais tarde provou conclusivamente que seres vivos nunca aparecem de matéria morta e esterilizada. Em outras palavras, vida sempre surge da vida. Os cientistas estão tão convencidos disso que eles já instituíram isso em forma de lei científica, a lei da biogênese. Porém, o evolucionismo naturalista é baseado na ideia de que a vida teve origem espontânea de matéria sem vida. Isso é acreditado, mesmo quando nenhum exemplo sequer já foi observado desde o nascimento das observações científicas. Os evolucionistas pensam que a vida surgiu espontaneamente de uma sopa primitiva. Eles acreditam que a atmosfera da Terra, na hora em que a vida surgiu, era uma atmosfera reduzida e constituída de amoníaco, vapor de água e gás metano. Acreditavam que se um relâmpago passasse por uma mistura desse tipo, os blocos básicos da construção da vida surgiriam espontaneamente. Em Chicago, Miller e Fox, nas séries de experiências que executaram há uns 20 ou 30 anos, tentaram repetir isso para se provar experimentalmente. Então, colocaram uma mistura do gás metano, amoníaco e vapor de água e passaram uma corrente elétrica por ela e conseguiram um número de aminoácidos que são os blocos de construção da vida. Ora, pensavam que esses aminoácidos iriam mostrar que a vida, ou os precursores da vida, surgiriam espontaneamente sob tais condições. E, portanto, eles proclamaram, e o mundo científico até hoje acredita, que haviam dado experimentalmente os primeiros passos na produção espontânea da vida. Porém, será esse o caso? Bem, não há dúvida que eles produziram aminoácidos, contudo, será